Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, mas que é muito esquecido. Tem uma ideia do que pode ser? Sim? Não? Pensa um pouquinho e fica ligadinho aí que daqui a pouco eu volto para falar. Desse mundo me contaminar, não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome.
céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito, e quem obedece a tua voz, Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza, vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja teu nome. Ele é o grande eu sou. Glorificado seja teu nome. Ele Onde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai. E Ele se lembra de cada um de nós. E por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Ai, a minha mãe falou que eu já sou grande e que eu tenho que doar um pouco dos meus brinquedos, que eu tenho um monte de brinquedo. Ah, mas eu gosto tanto deles, todos eles. Eu não brinco, mas eu gosto. Mas ela falou pra mim separar pelo menos um pra mim ofertar. Será que eu oferto essa? Mas ela tá tão bonita. Olha, tá tão perfeitinha. Não quero ofertar essa. E esse aqui? Eu brinquei tanto com esse. Tem o pequenininho. Eu acho que eu vou dar o pequenininho. Mas eu tenho tanto amor por ele. Não vou dar não. Já sei. Eu acho que eu vou dar esse aqui. Esse aqui, olha,
Ah, mas eu ainda não consegui formar todo ele. Não vou dar, uma hora eu vou conseguir. E esse aqui? Será que eu dou esse? Será, crianças? Mas esse aqui me desestressa. Eu acho que eu não vou dar esse aqui, não. Ai, estão todos lindos. Ai, eu não quero dar nenhum. Estão todos lindos. Mas a minha mãe falou pra mim ofertar pelo menos um. E agora? Será que eu oferto esse, crianças? O que vocês acham? Ai. Já sei, tive uma ideia. Eu sei o que eu vou ofertar. Tá lá na minha caixa de brinquedo, eu vou lá pegar. Sim, é esse que eu vou ofertar. Já sei, eu vou ofertar essa aqui. Tá sem um braço, sem uma perna. Mas pra criança que não tem nada, né? Ela vai ficar feliz por ter pelo menos meio brinquedo pra brincar, né? Eu vou dar esse aqui. Já decidi, já sei, olha só. Eu vou colocar nessa embalagem tão linda que minha mãe não vai nem perceber que eu dei essa boneca aqui. Eu vou colocar aqui. Peraí. Olha só, minha oferta. Que lindo, né? Olha! Lindo, lindo, lindo. Mãe, já separei a minha oferta. Que bom, minha filha. Mas e aí? Você separou o melhor, né? Acho que sim. Leia lá em Malaquias, no capítulo 1, versículo 8 até o 9, tá? E pense se você separou mesmo o seu melhor. Eu vou olhar aqui no meu celular, mãe. Tá bom. Malaquias 1, vamos lá. Malaquias 1, 8 e 9. Malaquias 1, 8 e 9. Vamos ver, criança, o que é essa mensagem? Tá falando assim, ó. Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, aquelas pessoas estavam entregando os animais coxo com defeito. Deus não se agradou. Eu também estou entregando uma oferta assim. Que vergonha. Deus não está se agradando de mim. Senhor, me perdoa, papai. Eu vou oferecer ao Senhor o melhor. Vocês viram aí, crianças? A nossa oferta é um presente para o Senhor. E nós temos que entregar a Ele o nosso melhor. Aquela passagem de Malaquias 1 é um alerta para nós. Que nós precisamos pensar se nós estamos entregando qualquer coisa para Deus ou nós estamos entregando o nosso melhor do nosso coração para o Senhor, como um presente para Ele. Ela falou assim, será que você dando essa oferta com defeito para o governador, será que ele se agradaria? Né? Então nós temos que pensar assim, nós estamos entregando o nosso presente para Deus, o nosso Senhor. Será que Ele vai se agradar dessa oferta? Amém? Então feche os seus olhos. Senhor, obrigada, Senhor Jesus, por esse momento tão precioso que nós podemos, Senhor Jesus, presentear o Senhor com as nossas ofertas, Pai.
que nós possamos sempre agradar o Senhor e levar nossa oferta com todo o nosso coração a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, o lar de cada criança, Senhor, que não venha faltar, Senhor, o alimento, Senhor Jesus, e o Senhor possa superabundar a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Voltei agora para falar sobre o tema que é a nossa palavra de hoje. O que eu quero falar sobre a nossa palavra é sobre gratidão. É um tema que é muito esquecido, por quê? Porque às vezes a gente está numa correria tão grande que a gente esquece do principal que a gente tem que fazer, que é agradecer, ser grato. Mas o que é a gratidão? Gratidão é a capacidade que a gente tem de reconhecer um favor que foi feito a nós. Um exemplo, você tá com sede e pede um copo de água para alguém. Aí a pessoa vai te dar um copo de água. Normalmente a gente faz o quê? Obrigada, fulano, pela água, certo? Qualquer coisa que é feita em nosso favor, a gente costuma agradecer. Só que muitas vezes a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor faz em nosso favor. E esquecemos de agradecer pelas coisas simples do dia a dia. E nós estamos chegando agora no final de um ano todo que passou. Quantos meses passaram? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foi o ano todinho. Você consegue lembrar de todas as coisas que passou? Todos os dias? O que você viveu dia 1º, dia 2, dia 3? Todos os dias de cada mês? Acho um pouco difícil, não é? Mas conforme vai passando os dias, a gente vai vivendo muitas coisas e a gente está numa rotina que cada dia tem mais coisas para a gente fazer. Tem um passeio diferente, é uma atividade diferente, aí um compromisso, a gente tem compromisso na escola, compromisso em casa, compromisso na igreja, às vezes tem algum compromisso fora também com a família. São muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, muitas datas que vão passando, muitas comemorações, muitas coisas. Em um ano muita coisa acontece. Mas a gente precisa lembrar de agradecer ao Senhor por tudo que acontece todos os dias. Porque se a gente deixa para o final do ano para lembrar tudo, a gente não vai lembrar. E a gente não sabe também o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai chegar até o final do ano bem, se a gente vai chegar ao final do ano como a gente espera. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque só Deus sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que agradecer pelo hoje. Nós precisamos ser gratos pelo hoje. É igual o exemplo que eu dei de um copo de água. Se alguém pega um copo de água pra você, você vai agradecer a pessoa daqui 2 dias. Fala, fulano, obrigada. A pessoa vai olhar e falar, ué, pelo quê? Não sei do que você tá falando. A pessoa não vai lembrar. Então você agradece na hora, você agradece naquele momento. E a gente precisa criar esse hábito de sermos gratos ao Senhor em todo o tempo. De lembrar de agradecer em todo o tempo ao Senhor. E sabe um exemplo que a gente tem de gratidão, de uma pessoa que demonstrava gratidão na Bíblia? Davi. E eu vou pegar agora aqui o celular para a gente ler um salmo. O Salmo 144, Davi escreveu assim. Um subtítulo que aparece é Oração de um Rei, que foi escrito por Davi. Começa lá no primeiro versículo. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. E aqui ele continua falando, ó Senhor, o que é o ser humano para que penses nele? O que é um simples mortal para que te preocupes com ele? E eu quero fazer um comentário sobre esses salmos. Quando Davi começa dizendo que o Senhor é a rocha dele, o que isso significa? Significa que o Senhor é a nossa fortaleza, é algo forte, é algo que nós encontramos a nossa proteção. Pensa só uma rocha bem grande, uma montanha, como se fosse uma montanha, uma rocha grandona. Ela não passa uma sensação de segurança, de algo firme, que não vai sair dali andando nada ou vai desmoronar do nada. Passa uma sensação de força. E aí, é isso que a gente tem com relação ao Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. E quando continua dizendo aqui sobre ser o nosso abrigo, quer dizer que nós podemos nos proteger nele, que Ele é a nossa, nele deve estar a nossa confiança. E
Davi continua falando sobre o que o Senhor é para ele e o que o Senhor faz por ele. E ele continua lá pro versículo 3 perguntando o que é o ser humano para que Deus se importe com ele. Nós somos falhos, nós somos pequenos e de fato nós não temos coisas boas para que o Senhor se preocupe com nós, mas ainda assim o Senhor nos ama e se preocupa com a gente. Ele quer o nosso bem, Ele quer ser o nosso escudo, Ele quer ser a nossa fortaleza, Ele quer ser a rocha que nós possamos firmar os nossos pés. O que quer dizer isso, ser a rocha que firma os pés? Pensa só uma rocha bem retinha, uma pedra bem retinha que você está em cima. Ali você está firme, você está seguro, você não vai cair, porque o Senhor ele não é instável, não é aquelas rochas toda deformada que você tem que ficar escalando. O Senhor ele tem a estabilidade que a gente pode confiar nele independente do que acontecer. E é sobre isso que Davi vai escrevendo, sobre a sua gratidão, sobre tudo que o Senhor fez por ele, sobre todos os benefícios que o Senhor, todos os favores que o Senhor fez por Davi, ele escreve nos Salmos. E no Salmo seguinte, 145, é um hino de louvor, que Davi diz: Meu Deus e meu Rei, anunciarei a tua grandeza, e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças, e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tem feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. E Davi continua escrevendo o seu salmo sobre o louvor ao Senhor, sobre louvor em tudo que ele fez. E assim, com base nessa palavra, eu quero fazer um convite para vocês. Davi escreveu salmos para o Senhor em agradecimento. Davi escreveu salmos falando o que o Senhor é para ele, o que o Senhor tem feito por ele e porque ele é grato por tudo isso. E eu quero convidar você a deixar uma tarefa para você escrever um salmo. Você escreveu o seu salmo. O que o Senhor fez por você, o que o Senhor é para você e pelo que você é grato. Escreva isso para o Senhor. Ah, mas pode ser difícil? Pode. Tem até uma canção que eu tenho quase certeza que vocês conhecem, que chama Gratidão e começa falando: nada novo achei para dizer. Então, como expressar minha gratidão? A gente tem diversas formas e pode ser da forma mais simples. Um obrigado já é uma forma de expressar uma gratidão, mas a gente também pode ser mais direto naquilo que a gente quer dizer. Senhor, eu sou grato porque hoje eu acordei com saúde. Senhor, eu sou grato porque hoje eu acordei. Senhor, eu sou grato porque eu tenho uma casa. Eu sou grato porque eu tenho roupas. Eu sou grato porque eu tenho um alimento. Porque eu tenho a minha família, porque eu tenho a tua proteção. Nós podemos dizer tudo ao Senhor pelo que nós somos gratos. E eu quero convidar vocês para fazer isso nesse final de ano. Reveja tudo o que passou nesse ano de 2024 e pense tudo aquilo que o Senhor fez por você, tudo aquilo que o Senhor fez em seu favor, que ainda que a gente não merecesse, o Senhor fez por nós. Pense em tudo isso e escreva ao Senhor como se fosse uma carta, um salmo que você vai fazer, de gratidão ao Senhor e de louvor a Ele, agradecendo por tudo que Ele fez e se preparando pelo próximo ano, crendo que o Senhor fará muitas e muitas outras coisas. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço.